massa produzindo os foguetes, trabalho que realiza até hoje. A gente começou com o pessoal lá da Twin mesmo, praticamente foi desenvolver com o pessoal da Twin. Por volta de 75, 76, quando o Twin começou a fazer as pranchas para valer. E parece que não, aquela família da Twin deu maior força pra gente, deu um empurrão no centro. Eles tinham condição de projetar certas pranchas na época que para nós eram pranchas altos foguetes, como as pranchas atuais atualmente. Com aquela mudança de monoquilha para biquilha, a gente se desligou um pouquinho no final dos anos 70 e eu comecei a fabricar prancha. Por volta de 79, 80, 81, aquela fase de descascar prancha, pegar aquelas pranchas grandes de 2,10 m, 2,20 m, que era aquelas ganzeiras antigas, a gente começou a fazer as pranchas biquilha, que era na época do Mark Richard, que estava na moda, aqueles Aimeia 5000. Foi aí que eu comecei a desenvolver o meu trabalho como shaper. Eu fazia as pranchas com meus irmãos, meus amigos. No final dos anos 80, que eu via que eu não tinha condição nem de aparecer mais no circuito brasileiro e nem internacionalmente, apareceu uma proposta para ir para Portugal. Isso foi em 1990, na época do Plano Collor, que o Brasil estava numa recessão tremenda. Apareceu um convite para me shapear e surfar nos campeonatos dentro de Portugal. Foi aí que eu aproveitei. 91, 92, a minha vida parece que foi dando uma mudança de cabeça para baixo. Fui campeão português em 92, e foi maior sufoco, eu não era de lá. Consegui ser campeão de longboards também, fui vice-campeão europeu. Dentro desses anos todos eu aprendi muito, shapei muita prancha, fiz 5.000 pranchas em Portugal, já fiz mais 5 aqui em Santos, já tenho mais de 12 ou 14 mil shapes por aí afora. O processo de fabricação de uma prancha é longo. O primeiro estágio vai desde a marcação das medidas no bloco até a preparação final do shape. A partir daí, o trabalho é realizado pelo laminador. São 6 fases que exigem muita técnica. Primeiro passo para a laminação. Fibra cortada no fundo, o shape. Então a gente vai laminar o fundo da prancha. Vai pegar as cedinhas, vai colocar. Agora ele vai laminar o deck para fechar a prancha. Ó, aqui ele misturou a resina, adicionou o catalisador, que é o secante. Ele vai bater ela para poder laminar. Tem que deixar um excesso de resina para colocar os logotipos. Agora desenrola o tecido de reforço, né, o tecido de virada. Esses são os reforços extras que a gente coloca sempre para... Porque todo surfista sempre pisa mais forte atrás, né? Então sempre costuma amassar e quebrar muito fácil as pranchas. Alguns shapers ajudaram a modificar a história do surf no Brasil. Os irmãos Argento de São Vicente e São Paulo estão nesse seleto grupo. Além de fazerem parte do primeiro time de surfistas do estado, eles foram os pioneiros na fabricação de prancha na região. Foi nessa casa que tudo começou. A gente vivia nessa casa com meus pais, fazia prancha na casa do lado, e a praia que está aqui em frente a 100 metros. A saída da Madeirite pro pranchão foi
foi muito rápida. Então nós praticamente começamos a descobrir o surf mesmo, foi no pranchão. Passou mais ou menos uns 3 anos, de 3 a 6 anos mais ou menos, já tivemos que cortar os pranchões. Alguém do Rio trouxe uma pranchinha, daí nós já começamos a sentir o que era a velocidade, né, na onda. Por exemplo, essa prancha aqui foi a primeira minimod que nós tivemos. Quando eu cheguei lá, tem 2,20 m. Quando eu cheguei lá na praia, eu falava, tu não vai conseguir surfar com esse negócio aí, pô, muito pequeno. A maioria das pranchas produzidas no Brasil são pequenas. Isso porque as condições para o surf no país exigem, na maioria dos dias, modelos que não ultrapassem a altura do surfista, ficando em torno de 6 pés. Já os tops utilizam foguetes ainda menores. A tendência é que realmente assim se consolidou o surfista competidor. Hoje em dia, todos eles têm uma prancha, a menor prancha do Kiver dele, geralmente é 2 polegadas menor do que uma prancha que ele usaria no dia a dia. Assim, por exemplo, quem usa uma 6 pés, tipo Peterson Rosa, tem uma 5,10, uma 5,9. E essas pranchas são específicas para ondas pequenas, assim, ondas cheias, mexidas pequenas. Geralmente são pranchas com um pouco mais largas, um pouco mais espessas. São pranchas também com menos curva de fundo, assim. O final da rabeta delas são mais largas, assim, para poder alcançar um pouquinho mais de velocidade, sair da inércia um pouquinho mais rápido nas ondas pequenas, assim, sem força. Há um tempo atrás, assim, eu conversava com o Neco e ele falava, poxa, meu problema, assim, é em onda pequena, quando eu vou competir em onda pequena, porque os caras são mais leves, não sei o quê, vamos ver se a gente consegue fazer uma prancha que ande bem em onda pequena. A gente acabou fazendo uma 5,11, uma prancha toda mais larga, assim, toda mais bruta, você pegando ela na mão, assim, você até fala, pô, essa prancha é um toco, porque ela realmente é toda grossinha, o bico dela é grosso, a rabeta é mais larga do que o normal. E ele tem gostado muito dessa prancha para ondas pequenas, assim, ondas bem ruins, ele tem conseguido bons resultados com essa prancha, com esse modelo. As medidas dela são de largura é 19 de meio, a espessura dela é 2,1/4, a curva dela é bem flat, o concave dela é bem suave. China é mais um shaper que saiu do Brasil para fazer sucesso no North Shore. Com muita personalidade, ele fez pranchas para brasileiros e havaianos até descobrir o modelo de borracha, uma proposta futurística que hoje toma a maior parte de seu tempo. Surflight é uma tecnologia nova desenvolvida pelo shaper Jim Richardson, na qual a gente procura controlar a flexibilidade da prancha. E a outra característica dessa prancha é que ela é macia, que diferencia ela das outras pranchas. Isso é um material novo, é uma combinação de vários materiais dentro, tem um core de fibra de vidro por dentro do bloco e depois é shapeada à mão como uma prancha tradicional e depois é revestida com uma camada de borracha. Para shapear essa prancha tem que você desenvolver uma técnica diferente. Eu, como fiquei satisfeito e muito empolgado com o desempenho da prancha, comecei a shapear e hoje em dia eu sou shaper, manager, lixo, faço qualquer coisa que precisa ser feito. Então, eu tenho usado essas pranchas de todos os tipos de mares, desde 2 pés a 20 pés de onda. Pipeline, towing, sunset. Para mim essa prancha é melhor do que a outra em qualquer tipo de onda. Da nova geração de shapers brasileiros no Havaí, o paulista Biro tem 6 anos de experiência no North Shore. Batalhador, agora ele começa a recolher o resultado de tanta dedicação. Lixando pilha, lixando prancha, consertando prancha e fazendo as minhas próprias pranchas, porque até as pessoas verem
os produtos, né, a qualidade do meu shape demora, né? Você não chega aqui de repente e já vai shapeando e já vai vendendo, entendeu? E principalmente acho que a maioria dos meus consumidores são americanos. Alguns brasileiros estão começando a encomendar agora, estão começando a conhecer meu trabalho, eles vêm para cá já há alguns anos e estão vendo minhas pranchas e estão gostando do meu trabalho, estão começando a encomendar as minhas pranchas. E geralmente são grandes, né? Algumas pranchas pequenas, porque geralmente a pessoa chega aqui e quer chutar onda grande. Nos anos 60 e 70, poucos tinham a chance de ir ao exterior ver as novidades. Tito Rosenberg viu e gostou. Resultado, Tito é considerado um dos melhores artesãos de sua época por conseguir um acabamento de primeiro mundo. Na Europa, eu trabalhei na França com a Barlan Roux, com o Bob Cooper, que fazia pranchas, já foi no fim de 69. Daí eu fui para a Inglaterra, em Cornwall, Newquay, St. Ives, Truro, que são algumas cidades que têm onda. Fui para um campeonato mundial lá e descobri que tinha várias surf shops, o pessoal fazendo prancha lá. Aí eu me especializei também com eles, fiquei lá 2 meses trabalhando no sudoeste da Inglaterra e aprendi muita coisa. Mas conheci um neozelandês, não me lembro mais do nome, que me disse, cara, se o que você quer fazer prancha, tem que ir para a Califórnia, não tem outro lugar do mundo, principalmente no início de 1970, né? Aí foi o que eu fiz, larguei tudo e me mudei para a Califórnia. Nesse site, fui visitar o Peter Johnson, levando a minha prancha, que eu tinha feito na Inglaterra. Chego lá e o Peter me disse, pô, você precisa de alguma coisa? Ele precisa de emprego. Ele disse, então eu conheço um cara na Surf Boys Hawaii, meu amigo é dono lá, o John Price. E eu te arranjo emprego lá varrendo o chão. Ele disse, varrendo o chão, eu vou nessa. Aí comecei a varrer o chão da Surf Boys Hawaii, depois comecei a fazer quilha, depois comecei a encapar, depois comecei a lixar. E fui aprendendo uma coisa com outra. Nessa época, quem trabalhava lá era o Donald Takayama, um dos maiores shapers do mundo, um dos caras mais tradicionais, que me encheu a cabeça de grandes dicas. E aí eu montei uma oficina lá, acabei saindo de lá, fiz uma oficina em casa, mas achei que eu tinha que fazer mais prancha para poder aprender mais. E para fazer mais prancha, eu teria que ir para a maior fábrica do mundo. Na época, isso já foi em 72, mais ou menos, que era a Gordon Smith. A Gordon Smith chegava a fazer 300 pranchas por mês durante o verão. Depois que eu já tinha feito mais de 500 pranchas na Gordon Smith, eu disse, bom, agora eu vou voltar para o Brasil, fazer um passeio lá. Voltei para o Brasil, montei uma oficina na estrada de Solimã, ali na Barra da Tijuca, e comecei a fazer pranchas. Por sorte, acabei sendo uma das pranchas mais respeitadas na época pelo acabamento. Eu me esmerava muito no acabamento. Nascidos um para o outro, surfista de talento, Ricardo Martins descobriu em Vitor Ribas um diamante bruto que lapidou acompanhando seus passos e produzindo suas pranchas. A parceria fez tanto sucesso que hoje Vitinho é o número 3 do surf mundial e Ricardo um dos fabricantes mais procurados pelos tops de todo o Brasil. Bom, a história começou há muitos anos atrás, quando eu tinha uns 13 anos, na praia de Iribá, em Búzios. O Ricardo chegou, ele representava a Hydrojet, era um dos sócios da Hydrojet, na época uma marca de prancha muito forte. E viu surfando nesse campeonato, foi um campeonato que eu fiquei em segundo lugar, fiz uma final lá. Aí ele, pô, acreditou muito no meu potencial, quis fazer prancha pra mim, começar um trabalho. Então, para ele, só o fato dele poder ir para o Rio, sabe, ter alguém lugar para ficar, sabe, começar a conviver com pessoas que já faziam parte assim, do cenário de surf profissional, para ele foi muito importante. O próximo passo foram as viagens assim, dentro do próprio país, né, para disputar os campeonatos amadores. E aí não parou mais, né? A gente já fez a ponte, levando ele até o Roberto Valério da Ciclone. Já começaram as viagens internacionais e a carreira dele deslanchou. Acho muito importante você fazer um trabalho com um shaper, porque você vai chegar a uma prancha boa, uma prancha
ser feita para você muito mais rápido e vai ser muito mais fácil dele acertar do que qualquer uma outra pessoa que queira fazer uma vez ou outra para você. Essa relação surfista-shaper depende muito de ambas as partes, entendeu? O surfista, ele precisa saber passar as informações para o shaper, mas ao mesmo tempo não só passar o que ele acha, sabe? Ele tem que contar com a ajuda do shaper poder opinar, sabe? Porque às vezes o surfista acha, essa prancha não é boa, essa prancha não está funcionando, mas se tem uma pessoa que ele confia e fala, não, você aguenta com essa prancha mais uma semana que você vai ver que vai ser boa, entendeu? Por isso que ele tem que ser uma pessoa de confiança. Se for o shaper, eu acho que é a melhor coisa. E o shaper também não pode ser um cara assim, vamos dizer assim, egocêntrico. Porque ele também tem que, ele vai escutar coisa que ele não gosta, tipo assim, porra, eu usei essa prancha 3 vezes e a prancha é horrível. E aí ele mesmo vai lá e vê o cara pegando onda e vê que a prancha realmente não está funcionando bem pro cara. Na terceira parte do Shapers, chegaremos ao final da série de programas, onde vamos desvendar as mais diferentes faces das pranchas. Vamos conhecer o equipamento desenvolvido e utilizado pelos surfistas brasileiros entre os anos 80 e 90. Ainda, as pranchas dos competidores brasileiros que arrebentam por todo o mundo. Também mais brazucas que mandam com a plana no exterior e a perspectiva para os foguetes nesse novo milênio. Fiquem ligados.